Freiheitlicher. Freiheitlicher Gedanke, so, Acho que a fruta que é. Foi certo. Não, isso é um dilema. A religião tem um aspecto religioso. Uma vez que você opta por uma coisa, Eu acho que a questão da ética é muito... pela consciência, por determinado lado de valor. Meu nome é Renato Janine Ribeiro, sou professor de filosofia e este programa é sobre ética. Qual será a relação entre ética e lei? Por que paramos no sinal vermelho? Porque nós concordamos com a lei ou só por medo do castigo? Vermelho, né? A gente tem que parar, né? Sendo vermelho. Consciência. A gente tem que ter consciência de respeitar o trânsito, respeitar o pedestre que passa. Eu sou obrigado a parar, ué, para respeitar as normas, né? É mais pela punição mesmo. Se não tiver aquela mentalidade de punição, eu acho que ninguém se importa, não. A lei rege a vida em sociedade. Ela é absolutamente necessária. Precisamos de regras para saber, por exemplo, quem atravessa e quem para no sinal de trânsito. Para a sociedade funcionar, não importa se você obedece às regras porque acredita nelas ou porque tem medo do castigo. Num Estado de Direito, hoje, o que conta é o ato externo, não a razão interna. Só que isso não tem nada a ver com a ética. Para a ética, o que importa é a convicção íntima. Se aguardo o sinal, é porque acredito no meu direito e no direito do outro. Se eu respeito o sinal só por medo, meu ato é bom socialmente, mas não tem valor ético nenhum. E além disso, há casos em que obedecer à lei se torna errado. É quando ela exige de nós ações que trazem resultados morais negativos. Será que devemos respeitar a lei quando ela é claramente injusta? Você viu uma série de TV chamada Anos Rebeldes? Sim. Faz uns 10, Tem um 15 tempo, anos? Não, quando essa série passou, eu era bem pequena, assim, acho que eu tinha uns 4 anos. Então eu não assisti, mas eu escutei falar sobre ela, assim. É o seguinte, se passa na época da ditadura militar. Se passa em 68, 69 principalmente, o tempo mais brutal da ditadura, o tempo do ato 5, e que trata dos manifestantes, sobretudo estudantes, né? A ditadura vai ficando cada vez mais rígida, e aí alguns deles partem para a luta armada contra a ditadura. A pergunta é, se nós estivéssemos numa situação desse tipo, hoje no Brasil, você o que faria? Eu ia pra luta. Eu confesso que não sou uma pessoa muito radical. Eu acho que talvez eu não faria isso que as pessoas fizeram. Assim, eu poderia até apoiar, não indo nas ruas ou fazendo tudo o que aconteceu, né? Eu acho que eu não faria isso. Eu acho, assim, primeiro eu tentaria fazer uma coisa mais pacífica, assim, né? Que é o que a gente... nossa tendência natural, assim, tentar da forma mais aceita e tentar pela lei, assim, uma coisa melhor. Mas eu acho que se você não consegue, então você tem que partir para outras formas de melhorar isso, tentar de outras formas. Só que mesmo assim eu tenho essa coisa assim, sabe, de pegar em armas e tal, tirar a vida de outra pessoa, isso aí já me deixa eu fico mais receosa. Tenta aí de novo! Tô tentando! Tô com problema aqui! Mais uma vez, tenta aí! Vai! O que vai ver, rapaz? Esse carro tá parado aqui. Ô, seu sargento, é que eu tô com um probleminha aqui no carro. Quieto! Quieto! Vamos! Pra parede! E vamos supor que você tivesse na condição de esconder uma pessoa, um amigo seu, um conhecido seu que está sendo perseguido injustamente. Você faria isso? Sem dúvida eu não pensaria duas vezes em proteger alguém que estivesse fugindo de um regime que eu próprio considero injusto. Vocês estão com sorte do Gustavo não trabalhar numa clínica grande. Ele disse que tem condições de operar, sim.
Já tá ligando para uma instrumentadora e um anestesista de confiança. Você sabe onde é a clínica? Claro. Maria Lúcia. Obrigada mesmo. Se não fosse por você... Obrigada mesmo, Maria Lúcia. Heloísa. Quando ele levou o tiro, você tava junto? Tava. Nesse carro? Fala logo, Maria Lúcia, ele tá perdendo Vocês sangue. devem estar sendo procurados. Como é que você vai pra clínica dessa porcaria de carro todo amassado? Um carro assim chama muito mais atenção. Se eu conseguir chegar até aqui, eu tenho que ir embora, Maria Lúcia. Eu não tenho tempo pra perder, não. Me ajuda a botar o João no meu carro. Você tem coragem? Você não disse que não podia perder tempo? Nesse caso, eu acho que o papel da ética ele se inverte. Acho que o Estado acaba se apresentando como o último representante ético que a sociedade pode ter como referência. Então, eu acho que nesse sentido, eu provavelmente agiria com os meus valores. Enfim, os meus valores indicariam que o Estado está errado, está abusando de poder, abusando de força, de violência. Logo, o Estado, para mim, não é uma referência ética. Logo, a minha referência ética seria proteger amigos meus, principalmente se eles tivessem sido perseguidos gratuitamente pelo Estado. Assim. Acho que seria muito claro para mim isso. Assim. Numa ditadura, o próprio governo é injusto. Não há ética em fazer leis impostas contra a vontade do povo. Lutar contra a ditadura é um imperativo ético. Mas, e numa democracia? Aqui as leis são votadas. O povo escolhe o governo. E mesmo assim, a relação da ética com a lei não é tranquila. Pode haver leis antiéticas. E aí? O que podemos fazer? O que devemos fazer? O que é fascinante quando a gente pensa na história da cultura é que a primeira personagem que vai contra a lei em nome da ética é uma mulher, é Antígona. Numa tragédia grega do século V a.C., faz, portanto, 2.500 anos, quase, que teve a coragem de desafiar uma lei editada pelo seu próprio tio. O rei Creonte tinha proibido enterrar, com os ritos funerários adequados, um irmão de Antígona que tinha morrido em batalha. Tinha mandado enterrar o outro irmão, mas não esse. Antígona foi lá, enterrou e assumiu a responsabilidade pelo seu ato, ao ponto até mesmo de ser executada por ele. E isso é uma coisa fabulosa, que estabelece que a consciência ética, a reflexão do indivíduo, tem o direito de contestar o poder, mesmo que pague um preço alto por isso. Seu Hamilton, o senhor recebeu ordem da justiça para derrubar uma casa com gente dentro. O senhor se recusou a fazer isso. Como foi isso para o senhor? Não, eu não recebi ordem. Hoje chegou lá, o dono da casa chegou lá, na firma que eu trabalho. Pegou uma máquina para derrubar uma casa, para fazer um serviço dentro do terreno dele. Quando eu cheguei lá, assim que eu dobrei a esquerda, um pouco à esquerda, assim, dobrei a esquerda, quando eu vi foi muita televisão e a polícia, muita viatura lá. Aqui eu olhei assim, meu coração batendo, bateu 4 vezes, dizendo que não faça isso, não faça. Aí o oficial de justiça veio em cima de mim, e é para o senhor botar a máquina em cima da casa. Aí eu botei a mão na cabeça, não foi nada, eu botei a mão no coração. Aí fiquei assim, olhando assim, não. Aí o oficial de justiça veio lá pra cá e disse, não, Hamilton, já está na hora já de derrubar a casa. Daqui a 10 minutos, eu começar. Completou 10 minutos, ele mandou, fui lá na casa da mulher, muita gente aí desmaiando, a tia da menina, a tia dela, as parentes, todo mundo, e estava lá de gente. Uma coisa triste mesmo, muito triste, uma coisa daquela. Aí a primeira vez eu fui, não derrubei. Ele ficou de jeito nenhum. Ele veio assim, se você não derrubar, se você não fazer o trabalho, você vai preso, vai ser algemado e vai para detenção aqui agora. Fui 4 vezes, na última vez eu
não for mais, me senti mal naquilo, o pessoal via a mulher entrando na casa e ficar sem sua casa, sem a sua moradia. E alguém acabou derrubando a casa? Não, graças a Deus, tá lá, a cadeia tá lá, viu, Maria? Tá lá, graças a Deus, viu, Maria? E daí pra cá o prefeito pagou a posse da casa a ele, R$26.000, e agora mesmo vai dar a escritura dela e mais 9 casas, vai dar a escritura. Porque o senhor esteve numa situação que a lei dizia uma coisa, a justiça dizia uma coisa, né, o tribunal, e a sua moral dizia outra coisa. Exatamente. Foi no momento que eu achei de não derrubar a casa da mulher, porque a coisa é uma coisa injusta. Muito injusto. Injusto, né? É injusto fazer uma coisa daquela, de ver uma pobre de uma mulher daquela, com 7 filhos, 13 pessoas dentro de casa, um tempo desse de baile assim, e aí para onde? E aí para debaixo do viaduto? Isso é, se tivesse lugar lá, se não tivesse lugar, hoje estava o quê? Ela mora aí, e eu podia até estar aí debaixo do chão, eu podia até ir vivo, também, mas não tinha tanto valor que eu tenho hoje em dia. Hoje em dia, o lugar que eu passo, é o famoso ali, o motorista famoso ali. E o que o senhor acha da lei? Quer dizer, o senhor teve uma experiência assim meio dura, né? Porque a lei estava mandando derrubar, a justiça estava mandando derrubar, e o senhor foi contra isso, né? Exatamente, tem que ser contra certas coisas, tem que ser contra, porque uma coisa dessa não se faz. A ética contribui muito para melhorar as leis. As leis são criticadas e modificadas em nome da ética, e novas leis são criadas em função dela. Praticar capoeira já foi crime no Brasil. Era uma forma de perseguir os negros que acabavam de conseguir o fim da escravidão. Esse crime não existe mais. Mas, por outro lado, surgem novos crimes. A ética é muito importante para melhorar a lei. Roberta, você é defensora pública e advogada. Já aconteceu de você recusar algum caso porque ele ia contra a sua ética pessoal, contra os seus valores? Como defensor, isso é um pouquinho complicado, porque a gente só pode recusar mesmo quando não tem nenhum tipo de arrimo na lei, né? Agora, como advogada, já aconteceu sim, de eu recusar caso por entender que ele ia contra o que eu acho certo, contra o que a minha moral diz que é correto. Pode contar um caso? Posso contar um caso. Um rapaz que nos procurou, né, querendo ofertar alimentos para o filho, e na verdade ele estava querendo ofertar alimentos porque, como ele era autônomo, ele era empresário autônomo, ele não tinha contra-cheque, ele apresentava um contra-cheque muito aquém do que ele recebia, então ele estava querendo ofertar um valor muito menor do que ele poderia realmente estar oferecendo para aquela criança. E a mãe da criança não tinha como provar o quanto ele aferia. Então, na verdade, a gente achou por bem não estar pegando o caso, porque seria um caso difícil, inclusive para mim, estar numa audiência afirmando que aquela pessoa não tinha condição de pagar mais do que ele estava querendo oferecer, quando na verdade eu sabia que ele podia, porque ele tinha um padrão de vida muito alto, até porque eu tenho filho, enfim. Eu acho que a defesa não ficaria nem correta, eu estaria sendo, eu estaria indo contra os meus princípios e não estaria nem fazendo uma defesa legal para o cliente, porque ele estaria pagando para uma pessoa que não ia, como eu estava agindo contra o que eu acho correto, eu acho que nada que você faz sem acreditar fica bom. A gente sabe que toda pessoa, por criminosa que seja, tem direito a ser defendida e que então necessita de um advogado. Mas como fica para o advogado quando ele vai defender uma pessoa que cometeu um crime muito horrível, alguma coisa que ele repudia, que ele acha ruim? Como fica para o advogado assumir um caso desses? Olha, eu vou falar como defensora, porque como advogada eu atuo só na área civil, mas eu atuei por 3 meses na área criminal e eu tive um caso em particular que foi o que me fez pedir para sair da área criminal e passar para a área civil. Eu peguei um caso de um estuprador contumaz, né, réu confesso, ele já tinha estuprado inúmeras mulheres, inclusive adolescentes, né, e em conversa comigo ele até me disse que era até um rapaz bonito, que não precisaria, assim, a gente pensa que não precisaria estar cometendo crime, né, tá cometendo estupro. Mas ele me falou que ele tinha prazer mesmo em praticar sexo contra a vontade da pessoa. Mulher. E ele me disse que o dia que ele fosse solto, ele iria continuar a praticar crime de estupro. Ou seja, ele era confesso, era um réu para mim que não tinha defesa, mas como defensora, eu tive que defendê-lo.
né? E no caso defender, como é que seria defender? Pedindo, como ele era confesso, não tinha como você não pedir a condenação, mas tentar minorar a pena, tentar melhorar a estadia dele na prisão, né? Tentar benefícios para ele foi muito difícil, porque pela Constituição e pela lei, todo réu, todo acusado, né, criminal tem direito à defesa. E como defensora, eu não posso recusar, eu tenho que fazer a defesa dele. Não é como o Ministério Público que na acusação, né, ele pode estar aferindo para ver se o réu realmente tem culpa ou não. Na parte criminal, o defensor ele é obrigado a fazer a defesa da vítima. Então, para mim foi muito difícil. Primeiro porque eu sou mulher, eu tenho uma filha, eu tenho irmã, eu tenho amigas. Então, toda vez que eu imaginava que aquele rapaz podia estar fazendo isso comigo, com uma filha minha, né, com uma colega minha, a minha vontade era enorme de mantê-lo na prisão por o maior tempo possível. Mas eu não podia estar fazendo isso. Então, eu defendi, né, e logo depois desse caso eu pedi para passar para a área civil. Realmente tem pessoas que conseguem fazer isso. Veja, não é errado, né? A lei alberga, a lei prevê esse tipo de coisa, inclusive nos obriga a isso. Só que realmente eu, depois desse caso, não consegui mais atuar na área criminal. Nem sempre a lei é ética. Mas o que mais faz as pessoas desconfiarem da lei é quando ela serve para a impunidade. Há casos que se arrastam por anos na justiça, sem que o culpado, se ele tiver dinheiro ou um bom advogado, chegue a ser punido. O que podemos dizer de um advogado que se presta a artifícios desse tipo? Acho que a falta de Nem sempre a aplicação das leis é justa no Brasil, apesar de termos leis muito boas, porque a sociedade é injusta, porque ela discrimina contra toda uma parte da população. A parte da população que não está integrada na classe média e na classe alta tem dificuldade de aceder aos bens públicos e faz parte desses bens públicos a justiça. Então, a pessoa fala e desconfiam dela, a pessoa se conduz de determinada forma e desconfiam dela. Então, de várias maneiras, aquilo que seria justiça correta, adequada, não é aplicado em favor dessas pessoas. Mário Sérgio, você está há 10 meses aqui, morando numa árvore, em frente ao Palácio da Justiça e em frente ao Congresso Nacional. Por que você veio para cá? Qual que é a sua história? Minha história ela começa no dia 31 de janeiro de 1985, onde José Alves Muniz foi assassinado. E desse dia em diante eu passei a ser envolvido na sua morte sem que eu tivesse presente. Mário, se o culpado era outro, por que você foi pego como culpado? Quando o processo ele foi aberto, o processo 160/85 da 4ª Vara do Júri da Penha, ele foi aberto com o autor, como ele sendo o verdadeiro criminoso. Mas como tudo era uma trama, eles precisavam de uma cobaia. E eles buscaram quem? Um negro, pobre, já com outros processos também, né? Sobre suas costas. Então ele acabou se tornando o quê? Uma cobaia perfeita. Acabou se tornando uma cobaia perfeita para segurar aquilo que o autor tinha feito. E daí em diante, o que aconteceu? Eu acabei sendo envolvido em um crime que eu não participei, que eu não ajudei, onde que a mãe da vítima, que foi espancada, ela é minha testemunha de defesa. Não existe isso, em nome de Jesus. Mas por que o homem que, segundo você, cometeu o crime não foi preso? Ele é branco, ele é rico, ele é o quê? Bom, esse homem, ele é um homem branco, ele é rico. E na época dos fatos, na época que ele tirou a vida dessa e outras pessoas, o governador do estado de São Paulo, do último governo da história do regime militar brasileiro, é tio dele. Isso aqui é a Constituição, né?
a nossa legislação maior, né? Aí, isso. Então eu me amparei, né, em todas as nossas leis que existem, regentes e vigentes no nosso país, né? Porque eu acredito em tudo que está aqui, eu acredito em todas as autoridades brasileiras, porque se elas estão onde que elas estão, é para que todas as nossas leis venham ser cumpridas. O que te animou a estudar dentro da cadeia? Foi justamente ser um homem inocente, sabe? Foi justamente, sabe, quando você é um homem injustiçado, aí você chega e fala assim, não, eu não vou me revoltar, eu não vou desistir, eu vou erguer a minha cabeça e eu vou estudar. Eu vou estudar e um dia, se Deus quiser, eu vou chegar lá. E eu comecei a estudar mesmo, do nada. Muitas pessoas davam risada, falavam, ô negrinho, para com isso, rapaz. Você vai estudar o quê, meu? Você nunca teve numa escola, meu. Agora você vai querer aprender lei, meu. Você vai querer aprender direito constitucional, você vai escrever um livro. Eu falei, vou, meu. Eu não vou deixar isso daqui me abater, não. Eu vou erguer minha cabeça e eu vou lutar, meu. E eu comecei, professor. Eu comecei a lutar. Você acha que as leis brasileiras são justas ou injustas? A Constituição, essas outras leis que você Não, eu como se diz assim, eu agradeço as leis brasileiras, sim. Eu acredito na lei brasileira, eu acredito em todas as autoridades brasileiras e eu acredito no povo brasileiro, sim, porque se eu não acreditasse, eu não teria ficado 19 anos e 15 dias preso, eu não teria vindo andando de São Paulo até aqui, 23 dias eu andei de São Paulo até aqui, porque eu acredito nas leis brasileiras, eu acredito nas autoridades brasileiras e eu acredito em toda a nossa legislação desde o dia 25/3/1824, foi quando Dom Pedro I jurou a nossa primeira Constituição. Você acha que a lei é justa, mas a aplicação da lei não é justa? Não, eu quero dizer que a nossa lei é justa, mas muitas das vezes as pessoas que estão trabalhando a serviço da nossa lei é que não estão sendo justas com o nosso povo brasileiro. E nesse caso, o que você acha que as pessoas devem fazer quando a aplicação da lei não está sendo justa? Lutar por todos os seus direitos. Mesmo que seja em cima de uma árvore, morando na esplanada dos ministérios do Brasil, de frente com todas as autoridades brasileiras, eu acredito que essa pessoa ela tem que lutar, mas lutar democraticamente. Eu digo não lutar com uma arma, com uma faca, xingando, né, se revoltando, não, nada disso. Lutar democraticamente, dentro de todas as nossas leis, buscando todos os seus direitos, porque todo cidadão brasileiro tem direito. Estamos acostumados a pensar a moral a partir do não. Lembrem os 10 mandamentos. A maior parte deles manda não fazer uma coisa. Faz falta hoje uma moral positiva. Podemos, diante de situações horríveis, nos calar? Basta não matar? Ou, em certos casos, precisamos nos levantar e dizer um basta, agir para acabar com a injustiça. Se eu seguir todas as leis do Estado, não quer dizer que minha intenção seja ética. Cumprir a lei não basta, e em certas ocasiões é até errado, eticamente. O que importa é o sujeito ético e não uma ética que seja uma lista pronta do certo e do errado. Há certas leis que são impostas, não são... Matar e torturar, isso não é considerado ético. Um regime que eu próprio considero injusto. Certas coisas tem que ser contra, porque uma coisa dessa não se faz. Eu acho que a lei às vezes não é ética e acho que